As nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o versículo 23 até o 33. Eu quero meditar esses 10 versículos com vocês. Nós estamos no momento em que Jesus está no templo, é a última semana, os últimos dias que antecedem a morte de Jesus na cruz. E várias perguntas, vários questionamentos são feitos ao Senhor dentro do templo, ok? Nós vimos aí questionamentos sobre essa questão do tributo, né? Essa questão da política, qual é a sua posição política, né? Perguntando para Jesus se paga imposto ou não paga imposto para César, né? Enfim, então você vê várias perguntas, vários argumentos aí, com que autoridade você faz essas coisas, enfim. Então, estamos numa série de perguntas que estão sendo feitas por autoridades religiosas a Jesus. Então, é uma sabatina que estão fazendo com Jesus no templo, estão questionando, e os questionamentos são os mais, assim, sagazes possíveis, né? Eles querem pegar todos os questionamentos, têm um objetivo. Não é tirar uma dúvida, não é saber uma opinião, olha, aqui está o Messias, vamos saber a opinião dele sobre isso. Não é esse o intuito. O intuito de cada pergunta é realmente pegar Jesus em um engano, em um tropeço, em algum erro, né, para poder condenar. Então é sempre com o intuito de enganar, de trapacear e de levar Jesus ao erro. E aí então, o versículo 23 do capítulo 22 diz assim: naquele dia. Na realidade aqui a tradução pode ser naquela hora, ok? No grego dá essa ideia de naquela hora, não naquele dia apenas, não apenas naquele momento do dia, mas naquela hora que as perguntas estão sendo feitas. Então naquele dia, naquele momento, alguns saduceus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo. O terceiro, até o 7º, por fim de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Todos, porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Então agora chegou a vez dos saduceus. E aí veio os fariseus, veio os herodianos com a pergunta do tributo, e agora veio os saduceus. Veja, são grupos diferentes uns dos outros que se apresentam, cada um crê numa coisa, e eles são inimigos entre si. Porque se eles não fossem inimigos entre si, eles não precisam estar em grupos e partidos, né? Quando você forma partidos, já entende-se aí que existe uma inimizade. E esses partidos, essas seitas judaicas aí do primeiro século, elas nasceram quando o período entre Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, até o nascimento de João Batista, nós temos 400 anos aqui, chamado o período intertestamentário, o período entre os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? Nesse período de 400 anos, o povo de Israel foi conquistado pelos persas, depois pelos gregos e depois, por último, pelos romanos. Os egípcios também chegaram na área. Enfim, foi um momento muito turbulento
Só que no ano 167, aconteceu algo que foi assim extraordinário. Uma família chamada Macabeus, tem até 2 livros apócrifos dele na Bíblia Católica. O primeiro é histórico de fato, o segundo nem tanto, conta essa história. E os Macabeus venceram os gregos que dominavam o povo de Israel. E aí então Israel agora tem um governo próprio. Não são mais os gregos que dominam sobre eles e outras nações, não, eles têm um governo próprio. Esse período dura mais ou menos uns 104 anos, até o ano 63 antes de Jesus, quando os romanos vêm e tomam o controle da nação de Israel, e eles são então feitos vassalos, escravos dos romanos. Então nesse período de 107 anos é que nascem todas essas seitas aí, que você tem os fariseus, você tem os saduceus, você tem os zelotes, você tem os essênios, você tem os herodianos. Essas seitas, elas nascem nessa lacuna aí de 100 anos, onde o espaço para o poder tem garantia. Então, como o governo agora não é um governo externo sobre Israel, é um governo interno dos Macabeus, então tem espaço por disputa de poder. Então várias seitas, grupos se levantam aí, pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma ideologia, se levantam, fazem um partido, ok? E aí então tentam tomar um pedaço do poder para si. E cada um faz isso. O mais popular deles são os fariseus. Os fariseus são aqueles que dominam a massa, ok? O povão, né? Aquele grupo que domina o povão mesmo. Havia mais de 5.000 fariseus na época de Jesus, só para você ter uma ideia, isso é gente pra caramba naquela época. Agora, os saduceus não. Os saduceus, eles são uma elite. A gente não sabe exatamente como os saduceus nasceram, de onde eles vieram, mas o nome saduceu, ele provavelmente vem do nome Zadok, que é o sumo sacerdote que havia na época de Salomão. Tinha um sacerdote também chamado Zadok, nesse período intertestamentário, que talvez tenha inspirado os saduceus. Por que nós falamos dos sumos sacerdotes? Porque quase que a totalidade dos saduceus era de sacerdotes, era formada por esse grupo dos sacerdotes. Então os saduceus eram homens extremamente ricos, eram os homens mais ricos, mais poderosos, mais influentes e com mais autoridade em toda a nação de Israel. Eles eram a elite da nação de Israel, ok? E eles se aproximam para questionar Jesus. A ideia deles, e aí você começa lendo o nosso texto, vai dizer que os saduceus não acreditavam em quê? Na ressurreição. Mas quando você abre a sua Bíblia lá em Atos 23, versículo 8, você vai ver que Paulo, ele está no julgamento e ele percebe dentro do julgamento que existem 2 grupos, os fariseus e os saduceus. Então Paulo, vendo que os fariseus são maioria, ele diz: por causa da ressurreição dos mortos, eu estou sendo julgado hoje. Aí os fariseus caem tudo para o lado dele. Veja que na época que estão tentando achar algum engano em Jesus, eles se unem, mas eles se odiavam. Os saduceus, os fariseus, os essênios, os herodianos, todo mundo aqui se odeia, mas eles se unem contra Jesus, perfeito? Mas veja, o texto sagrado de Atos, quando Paulo dispara isso, vai dizendo o seguinte no versículo 8 do capítulo 23 de Atos: os saduceus declaravam não haver ressurreição, anjos e nem espírito. Entendeu? Não, na teologia deles, porque havia uma teologia dos fariseus, havia uma teologia dos essênios, havia uma teologia dos herodianos, e havia
dos saduceus. Na teologia dos saduceus, eles são os liberais da época. Eles não acreditam em ressurreição, eles não acreditam em anjo e eles não acreditam em espírito, diz o texto sagrado. Então, como eles não acreditam em ressurreição, eles não acreditam no juízo final. Eles não acreditam na vida eterna, nem na morte eterna. Se eles não acreditam na ressurreição, eles não acreditam nesse juízo. Se eles não acreditam em anjos, eles não acreditam no diabo, nos demônios. Se eles não acreditam no Espírito, eles não acreditam que eles mesmos são eternos. Que, morreu e o Espírito retorna a Deus. O que eles criam era na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, chamado Pentateuco. Eles só acreditavam nisso. Eles descartavam todos os outros escritos do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Eles não acreditavam em nenhum texto do Antigo Testamento, a não ser esses 5, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, que é a Torá de Moisés, ok? Então, eles não acreditavam, por exemplo, na eleição, porque não tem vida eterna, então, não tem nada depois da vida, e então, acreditando eles assim, eles não acreditam no inferno, porque não tem ressurreição. Eles não acreditam no paraíso, não tem ressurreição. Então eles não acreditam em quase nada que é relevante e que tange as questões espirituais. O que eles são? Materialistas. Quem são os saduceus? Eles são secularistas. Eles são pessoas que estão, tudo para eles é o aqui e agora. Depois daqui tem alguma coisa? Não. O corpo morreu, foi para o chão, acabou. Não tem nada depois daqui. E quando você pensa assim, você não tem problema nenhum em transformar o culto a Deus. Lembra, eles são os sacerdotes. Eles não têm problema nenhum em transformar o culto numa caverna de ladrões. E quando você pensa que não há eternidade, não há juízo final, não há nada disso, perde-se o sentido do quê? Da piedade, da honestidade, do amor a Deus, da bondade ao próximo, do amor às pessoas. Para quê? Morreu rico, morreu pobre, morreu em pecado, morreu em santidade, morreu, acabou. Eles não são ateus. Que interessante. Mas essa é a filosofia dos ateus. É isso aqui, acabou e pronto. Viveu como uma flor, vai murchar e morrer. Eles não são ateus, eles acreditam no Deus que criou. Mas eles não acreditam que Deus criou o homem para a eternidade. Eles acreditam que Deus criou o homem igual aos animais, para aqui, para agora. Então, para esses caras, essa ideia do liberalismo teológico que eles vivem, que é muito da nossa época, veja, não é algo antigo, e é por isso que eu estou entrando nesse aspecto dos saduceus, é para falar para você, meu amado irmão, do perigo do liberalismo teológico dos nossos dias. O liberalismo teológico, ele sempre vai lançar você para os prazeres pecaminosos. Ele sempre vai lançar você para o materialismo. O negócio é aqui, é agora, eu vou aproveitar a vida enquanto eu a tenho. Tudo que eu tenho é aqui e agora. Então eu não vou me medir por nada. Eu não vou me privar de nada. Eu não vou medir esforços para nada do que eu vou me lançar com tudo nos meus prazeres. O objetivo dessa vida é uma única coisa: ganhar dinheiro para financiar os meus desejos. Essa é a
mente liberal. O liberal vive assim. Quem vive sem Cristo vive assim. Vive assim. Ele vive na perspectiva do aqui, do agora, do hoje e acabou. Não existe nada além. Então não há preocupação com absolutamente nada depois dessa vida. Tudo diz respeito aqui e agora. Outro aspecto do liberalismo é o liberalismo que está dentro da igreja. Essa primeira faceta do liberalismo, do que é aqui e agora, eu vou me lançar aos prazeres, não importa o que aconteça e o que haja, o negócio é viver o momento, que é muito das músicas que a gente ouve por aí, né, o pessoal ouvindo, né, essas músicas de sofrência, esses forró, essas porcaria, né, aí é só aquela bagaceira, você me traiu, eu quero você, mas você gosta do outro, é aquela porcaria toda, né? Então as pessoas vivem essa vida miserável aí, lançado nos prazeres, entendeu? Tudo que importa é isso aqui agora. Mas existe uma outra cara do liberalismo, que é essa cara meio religiosa, piedosa, que está dentro da igreja. Por exemplo, a ideia do universalismo. Existe um liberalismo que cai no ateísmo. Não tem nada, não tem vida eterna, não tem espírito, nada. A gente é matéria, biologia, pum, acabou, morreu aqui. Então a gente se lança nos prazeres. Existe um liberalismo que diz respeito a um aspecto religioso. Não, Deus existe. Deus é amor. E Deus vai salvar todo mundo. É o universalismo. É uma ideia mais moral. É uma ideia uma pegada mais família, mais moral, mais espiritual, onde você procura, é um estoicismo, né? Você é um estoico, você é alguém que quer desenvolver caráter, ética, moral, boas atitudes, porque é bom, isso é bom, você é bem visto, mas isso também funciona, porque isso protege você de algumas coisas ruins que acontecem. Não vale a pena mentir, você vai ser pego lá na frente, então fala a verdade, né? Eu não vou cair na imoralidade largado desse jeito que eu vou ficar doente, né? E vou acabar com meus relacionamentos, família, aquela coisa toda. Então, existe um aspecto aí de moralidade, mas esse liberalismo diz assim, olha, não importa como você vive, Deus ama você. Você pode viver a bagaceira que você quiser, no final Deus vai salvar você. Então você não tem que se preocupar com santidade, você não tem que se preocupar em ser fiel a Deus. Deus sabe que você não vai conseguir ser fiel a Ele, Deus sabe que você não vai conseguir a santidade, você tem a natureza pecaminosa, se lança aí na sua vida, Deus entende você. Aí fulano vive uma vida miserável, morre. Aí o pessoal diz que foi para o céu, bota asas, a auréolazinha na cabeça. Esse é o liberalismo também. Todo mundo está salvo. E agora vocês vão começar a ouvir que está voltando de novo. Não é novo, mas está voltando novamente a ideia de que a salvação não é individual, ela é coletiva. Deus vai salvar o mundo inteiro, todas as pessoas, inclusive as que estão no inferno. Deus vai salvar todo mundo, porque a salvação é coletiva, não é individual. E vão dizer para você, enganaram você, a salvação não é individual, ela é coletiva. Então tira a responsabilidade de que cada um vai receber diante de Deus segundo as suas obras. E alguns mais dizem que a pessoa vai para o inferno para entender que o pecado não é bom e tal, não sei o que, aquela coisa toda, mas passa lá dá uma chamuscada lá no inferno e vai para o céu, dá uma fritada no inferno para sentir uma dor e corre para o céu, porque Deus deixou as portas da Nova Jerusalém todas abertas para todo mundo entrar, porque Deus é amor e Deus não vai deixar ninguém no inferno. Deus não pode fazer isso, porque é um sofrimento inimaginável para o ser humano, incabível, um sofrimento que não tem fim, ok?
não tem fim isso. Então Deus não pode ser tão cruel assim. Então esse liberalismo também, ele é uma hipergraça. Eles exaltam o amor de Deus e tiram a justiça, aquilo que é correto, o juízo de Deus. Então veja, Jesus tem que encarar o liberalismo teológico, e nós também. Nós também temos que encarar o liberalismo teológico. Mesmo com as suas caras aí e bocas, nós temos que encarar o liberalismo teológico. Deus aceita tudo, Deus não castiga, Deus não disciplina, ok? E aí nós aqui no Brasil, no liberalismo teológico que nós temos, é muito característico no Brasil, porque como você tem a maioria dos evangélicos como nunca leram uma Bíblia, e principalmente os pastores, então você tem as pessoas criando ideias sobre Deus que não são bíblicas, não são verdadeiras. Isso é um liberalismo teológico. Então o Brasil, a América do Sul, com essa mistura do espiritismo, e aí quando eu digo espiritismo, eu digo todas as ramas do espiritismo, macumba, de todo lado e jeito, com essa mistura que está acontecendo, esse sincretismo religioso que está acontecendo, essa mistura religiosa entre os evangélicos e essas ideias espíritas, nós estamos adquirindo como igreja brasileira uma teologia bem liberal mesmo, a salvação pelas obras, né, pelas boas obras, ou pelo bom caráter, enfim, todos esses elementos aí se fazem presentes. Para você ter uma ideia, olha só o que o liberalismo faz. Uma pesquisa feita agora, o ano passado, lá nos Estados Unidos, mostrou com adolescentes, perguntaram adolescentes diversos aí. Na realidade, essa pesquisa não foi feita nos Estados Unidos apenas, ela foi feita em 27 países. E aí mostrou que 55%, 33% dos adolescentes não acreditam que de fato e verdade Jesus ressuscitou. 77% não acredita que Jesus ressuscitou. E apenas 33% acredita que Jesus ressuscitou. 77% não acredita. 67% não acredita que Jesus ressuscitou. E dentro desse, e quando você pergunta para jovens evangélicos cristãos, 55% diz que Jesus não ressuscitou. O texto diz, todo mundo fala, mas acreditar mesmo, não acredito que Jesus, 55% não acreditam, e estão dentro das igrejas. Isso é o liberalismo teológico, ok? Ele está presente, e a gente precisa também, como igreja, lutar, e não tem outro jeito. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então esse é um alerta para mim e para você, esse texto. Eles vêm com uma historinha para Jesus, provavelmente uma história bem criada por eles, para apoiar o pensamento de que não há ressurreição. Então eles citam Deuteronômio capítulo 25, ok? Do versículo 5 em diante, eles vão citar Deuteronômio, que diz da lei do levirato. A lei do levirato era o seguinte: tem uma família, vários irmãos, e o irmão casa e morre sem ter filho. Então daí o irmão dele vai casar com a viúva que ficou sem filho. Se ela tem filho, não casa, mas se ele morreu sem filho, ele vai, casa com a viúva para gerar filho para o irmão dele, ok? Para que o nome do irmão dele não se apague. Então essa ideia aí do Antigo Testamento não é uma coisa que Deus inventou, o levirato, ok? O levirato já existia antes disso. Gênesis 38, se eu não me engano, fala sobre o levirato, ok? Que Deus inclusive matou
um homem porque ele estava simplesmente usando a esposa do seu irmão, entendeu? E sexualmente, e não gerava filho. Então Deus matou ele por causa disso. Então assim, a lei do levirato, Deus viu que era uma coisa protetiva para a mulher, que a mulher não ficaria jogada naquela época, enfim, também não apagaram o nome daquela pessoa que morreu sem filho, enfim. Então Deus assume aí, coloca na lei a lei do levirato. A lei do levirato é interessante porque há um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala profundamente sobre isso. É o livro de Ruth, ok? Ruth, ela casou, morreu, o esposo dela morreu, ela não tinha filhos, ela veio com Noemi para a terra de Israel, e Boaz toma Ruth, ele é o remidor, ok? Ele vai redimir ela, perfeito? Ele é o parente mais próximo que iria redimir a vida dela. Foi uma bênção, na realidade. Daí ela é a bisavó do rei Davi e ela está na linhagem de Jesus, ok? Então veja como o levirato tem esse conceito bonito, né? De não deixar a viúva desamparada, porque era o filho que cuidava quando faltava o pai, era o filho que cuidava, a velhice não existia INSS, então era o filho que cuidava. Essa mulher ficaria desamparada, ela ia ficar numa vida de um subemprego, mendigando, e aqui não, há um cuidado, uma proteção. Para a gente fica um pouco complicado, porque a gente tem uma outra cosmovisão, mas para a cosmovisão da época era bem interessante. A gente hoje tem outros mecanismos, então fica um pouco distante para a gente, mas para a época era bem interessante. Então eles criam essa história. Um homem tinha 7 irmãos, ele casou, não deixou filhos, 7 casaram com a mesma mulher, e aí eles usam essa historinha para apoiar, dizendo que não há ressurreição, porque se houver ressurreição, de que ela vai ser esposa? Se ela casou com os 7, ela tem que ser esposa dos 7. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que elabora em tanta coisa inútil, em tanta besteira, tem gente que escreve, pensa, debate, tanta bobagem, que você fala, meu Deus do céu. Você imagina ir para um culto para ouvir isso. No culto aqui é para saber de quem a mulher era esposa, quem era o marido da mulher. Era isso que esse gente ficava conversando, falando. Eles não falavam da graça de Deus, da pessoa de Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus, da graça de Deus, sabe, da vida em Deus. Não é isso, é simplesmente uma coisa materialista do aqui e agora. E existe gente, muita besteira sendo pregada nos púlpitos hoje em dia. No lugar de se falar de Cristo Jesus, fala-se de tanta besteira, humanismo, e as pessoas ficam aí em filosofias, ideologias no púlpito, falando autoajuda e não pregam a Cristo. Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado. Tudo que Paulo ensinava, tudo que Paulo dizia, fosse sobre casamento, comida sacrificada a ídolos, na educação de filhos, não importa o que fosse que acontecesse, tudo tinha como ponto convergente Cristo e a sua cruz. Tudo nascia da cruz e de Cristo, e tudo voltava para a cruz e para Cristo. Irmão, a igreja, a mensagem, as músicas, as orações, todo o labor da vida do cristão deve ter essa única direção, essa única direção. É muito desperdício esse tipo de argumentação, de pensamento, de labor, que as pessoas ficam aí falando de autoestima, você vai conseguir, você é maravilhoso, você é isso. Irmão, a Bíblia te apresenta tanta coisa. A Bíblia diz que sem mim você não pode fazer nada, disse Jesus. Você precisa da graça de Deus, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A Bíblia nos chama a conversão, ao arrependimento. A Bíblia bota o nosso pé no chão, abre os nossos olhos para ver a nossa real situação, e para onde caminhamos, e que a nossa esperança está unicamente, exclusivamente no Senhor da glória, no Senhor da glória.
Então, esses debates, essas coisas são de uma inutilidade terrível que essa gente faz. Então, uma mente liberal, um coração liberal, sempre vai tentar buscar um texto, uma palavra, pensar alguma coisa, criar uma história, guiar-se pelos seus sentimentos, ou o que a vibe do mundo está dizendo agora, o que alguém está dizendo, para tentar guiar a sua vida e dar desculpa para o seu pecado. O liberalismo teológico só tem uma coisa: hipócritas. As pessoas vão mostrar caras na igreja e vão viver uma outra vida lá fora. O que só dá é isso: hipocrisia. As pessoas vão falar de santidade na igreja e viver moralidade, vão falar de verdade e viver mentiras. É isso que nós vemos no liberalismo. Que o seu coração, meu irmão, não seja liberal, mas que o seu coração seja inteiro para Deus, para a glória dele. A resposta de Jesus está aí, versículo 29. Respondeu Jesus: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o primeiro ponto é que Jesus arremete os saduceus, os sacerdotes, eles que deveriam conhecer mais de Bíblia do que todas as pessoas da nação de Israel, eles que deveriam ter centenas de leituras do Antigo Testamento e conhecer os textos profundamente, inclusive de memória, eles erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E eu quero te dizer, irmão, que a palavra conhecer aqui, o verbo eido do grego, significa voltar os olhos e a mente, voltar todos os sentidos para o texto sagrado, discernir, examinar, entrevistar o texto, inspecionar o texto a respeito de tudo o que ele diz, questionar, estimar, prestar atenção. O que você deve fazer é tomar toda a sua vida, todo questionamento, todo pensamento, todo sentimento, toda dúvida, tudo que se apresenta para você, e levar para a Bíblia, entrevistar a Bíblia. Entrevista a Bíblia. Senhor, eu ouvi isso, o que a tua palavra diz. Senhor, eu estou pensando nisso. Senhor, eu estou sentindo isso. Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, eu tenho essa oportunidade. O que a tua palavra diz para mim? Irmão, quanto mais distante da Bíblia você estiver, mais errado você estará. Quanto mais longe da Escritura, quanto mais ignorância em relação à Bíblia, mais erramos. Errais não conhecendo as Escrituras. Quando é que você erra? Quando você não volta os olhos, a mente, os sentimentos, quando você não examina, não discerne, não entrevista, não inspeciona a respeito de tudo, não questiona a Bíblia, a respeito de qualquer coisa na sua vida, quando você não estima as Escrituras, e quando você não presta atenção, quando você não medita no livro dessa lei, dia e noite. Você precisa tanto da Bíblia, que não é só de dia. A Bíblia, o texto sagrado, a ordem de Deus para Josué não é medita quando você acorda, ou olha, medita quando você for dormir, ou medita de repente, talvez uma meia hora. Não, é uma meditação contínua, constante. Tudo na minha vida está pautada e direcionada para as Escrituras sagradas. Quanto mais longe das Escrituras, mais errada eu vou estar. Quanto mais ignorante em relação à Bíblia eu estou, quanto menos eu conheço a Bíblia, mais equivocado eu vou estar. Meu amado irmão, você precisa tomar, não pode ficar em nenhuma área, não pode ficar nenhum átomo, não pode ficar um pensamento, não pode ficar um post, uma música, não pode ficar um filme, um dizer, não pode ficar uma conversa, um sentimento, um pensamento. Nada pode ficar sem ser filtrado, provado, acrisolado pela palavra de Deus. Tudo tem que passar pelo fogo das Escrituras. Tudo. E aquilo que é impuro vai queimar. E só pode ficar aquilo que está de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Ela não é uma verdade. Ela é a verdade absoluta.
absoluta, porque ela é a verdade de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, cada versículo, cada palavra, cada livro, cada texto, é inspirada por Deus. Então essa é a verdade de Deus, que foi escrita pelo próprio Deus, através de homens santos, inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Essa palavra é inerrante, ela é imutável, ela é insubstituível, ela é soberana. Não tem argumento, não tem teologia, não tem filosofia, não tem nada nesta vida que pode estar na vida do cristão acima da palavra de Deus, ou que esteja em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Não o que alguém diga, o que alguém pense, a moda ou qualquer pensamento. A Bíblia é a verdade de Deus. Não tem homem que esteja acima dessa palavra. Ninguém pode se pôr acima das Escrituras Sagradas, ou em pé de igualdade, não, também sou inspirado. Ninguém. Essa é a palavra de Deus. Se você não toma a palavra de Deus assim, você é um liberal. Você acha que a palavra de alguém, ou o seu próprio sentimento, ou o que a cultura diz, ou o post que você leu, ou o vídeo que você ouviu, está acima das Escrituras. Quantas pessoas tomando decisões pelo postzinho que leu? Não tomei a decisão aqui pelo post que eu li. Eu li um post, achei bonito, gostei, era o que eu queria ouvir. Eu tomei a decisão em cima desse post, ou desse videozinho aqui que alguém me mandou. Jesus Cristo, um crente não pode fazer um negócio desse. Errais não conhecendo as Escrituras. Se não conhecermos as Escrituras, erramos. Precisamos desesperadamente do texto sagrado e de estar nele e não nos mover dele nem para a direita, nem para a esquerda, nem dele retroceder, como Paulo diz aos Coríntios. O que eu estou escrevendo a vocês é para que vocês aprendam uma coisa: não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasse, não vá além, não fique aquém, não vá para a direita e nem para a esquerda. Você fica no texto, mantém sua vida no texto, nos princípios do texto. É isso que você faz. Se você não faz isso, você é um liberal. Se a Bíblia é relativa para você, se a Bíblia é relativa para você, se você discute com a Bíblia, eu espero que ninguém que faça isso, discutir com a Bíblia. Eu acho que não é assim. Eu acho que Deus está errado aqui nesse texto. Como é que é? E você é maior que Deus para dizer que Deus está errado no texto dele. Você é muito óbvio, né? Como é que alguém diz um negócio desse? Mas tem gente que diz. Não concordo com isso aqui não. Com esse texto não. Rapaz, no dia que você não concordar com o texto bíblico, você se humilha diante daquele texto e diz: meu Deus, a minha ignorância é extrema. Eu estou diante da tua palavra, santa, perfeita, imutável, inerrante, e eu não consigo entender esse texto. Eu estou muito sério, muito duro. Me ajuda, Senhor. Eu preciso entender a tua palavra, porque meu coração não consegue quebrar diante dela. Jesus Cristo, irmão. Que ideia é essa? Então, quanto nós resistimos às Escrituras, nós erramos. Nós erramos em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aí a resposta de Jesus está baseada nesses dois pontos: as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras, a ressurreição existe. Abre em Êxodo capítulo 3. Vocês não leram? Vocês não leram? Está vendo como é a reprovação? Rapaz, esses homens já tinham passado por esse texto centenas de vezes, talvez mais de 1000 vezes. Aqueles sacerdotes tinham passado pelo texto mais emblemático do Antigo Testamento, de Deus se revelando ao homem. Na sarça ardente, Deus está falando com Moisés: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Vocês não leram? Vocês passaram 1 milhão de vezes em cima desse texto e não viram que o texto está no presente. O verbo está no presente. Deus não diz: eu fui o Deus.
agora. Quando Deus diz isso lá em Êxodo 3, tinham 400 anos que Abraão, Isaac e Jacó tinham morrido. E Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu não fui o Deus deles, eu sou. Eles estão vivos na minha presença. Eu sou o Deus deles. Eu fui o Deus deles, mas eu sou o Deus deles agora. Vocês nunca leram isso? Gente, uma mente liberal, ela não consegue achar o óbvio na Bíblia. A pessoa está com a mente tão pervertida, a mente da pessoa está tão voltada para tentar apoiar o que ela pensa, para achar bonito versículos, ideias no texto bíblico. Não, eu penso isso, eu quero que a Bíblia diga o quê? Eu quero que a Bíblia diga isso, porque eu acredito nisso, eu acredito nisso aqui. Então eu estou tentando achar textos, ideias, personagens que apoiem isso, porque eu creio nisso. É isso que eu quero viver, é isso que eu acho. A pessoa faz tanto isso que ela não consegue ir para o texto para ver o que é de mais óbvio. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vocês não leram? Pronto, você erra por não conhecer as Escrituras. Ele já provou que tem ressurreição. E olha, como eles creem, lembra? Eles só creem na Torá. Nos 5 primeiros anos da Bíblia, Jesus pegou o texto mais emblemático da Torá. Êxodo 3. Quando Deus se revela para Moisés nessa sabedoria. Vocês não leram? Está vendo como a ignorância é bíblica? E aí, irmão? É para além da ignorância bíblica. E aqui está um risco para mim e para você. É que, como esses homens, nós também já passamos centenas de vezes sobre textos bíblicos. Tem muitos para aprender. A gente já passou centenas de vezes, às vezes, em textos bíblicos. E a gente ainda não tem os olhos abertos, não conseguiu entender e discernir o que o texto está dizendo. Não conseguiu aplicar aquilo na nossa vida. Não conseguiu trazer aquilo para a gente. Aí eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu não vivo isso. Não tem fé. A fé é a prática, é a obediência do texto. Quando eu sei que eu sou um cristão verdadeiro, quando eu vivo as Escrituras, quando eu sei. Lembra, o diabo não usou a Bíblia contra Jesus? Gente, o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós. Os versículos, os textos, as histórias, os princípios, ele conhece tudo. Tudo. Eles creem e tremem. É falta de fé? Não. Não é falta de fé. Nesse sentido de acreditar em Deus, não. Então, a verdadeira fé, a fé que glorifica a Deus, essa fé da obediência. Essa fé que olha para o texto e diz: Senhor, é isso que eu vou viver na minha vida. Porque é essa a tua palavra. E não importa quem é que seja, ou o que for, ou o que diz a cultura, ou o que eu quero, o que eu acho, o que eu gosto, o que a minha família diz, eu vou viver a tua palavra. Não existe opinião que se iguale à tua palavra. Não existe pessoa e voz que se iguale à tua palavra. A tua palavra, ela é suprema em minha vida. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí Jesus vai para o versículo 29, diz: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque, versículo 30, na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. E aí Jesus já quebra a ideia deles que não existe anjo, porque Jesus já diz que existe ressurreição. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Perfeito? Então agora eu vou dar a vocês um vislumbre do que será. E aqui, na ressurreição, nem casam,
nem se dão em casamento, ok? Mas são como os anjos no céu. Então a ideia do texto é que haverá uma transformação tão profunda na ressurreição que perderemos, apesar de ser parte da nossa identidade, a nossa sexualidade, homem e mulher, faz parte da nossa identidade. Essa nova criação na ressurreição não terá esse conceito de sexualidade, ok? Seremos, como diz o texto, como os anjos no céu. E aqui já quebra aquela ideia de que lá em Gênesis capítulo 6, no dilúvio, né, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si, não eram, e nasceram gigantes, e os anjos tiveram relação sexual com as mulheres. Vocês não leram? Né? Não está escrito aqui que não dá para ser isso, ok? Então, meus irmãos, e o autor de Hebreus também vai dizer que os anjos são espíritos ministradores, não são carne e osso, né? Mas são espíritos ministradores. Então, nesse sentido, a ressurreição trará algo extraordinário, né, que está para além da nossa concepção. Deus não quis dizer nada mais além do que isso. Então, qualquer pensamento além disso é meramente especulação. O que a gente sabe é o que Jesus diz: não se casam nem se dão em casamento. Ok? Então, não há casamento na glória, na eternidade. Não há sexualidade na eternidade, não porque ela seja pecaminosa, ok? Mas porque Deus quis assim. Então não existe essa ideia de casamento na eternidade, ok? Com certeza, quando eu olhar para minha esposa na eternidade, eu vou lembrar que fui casado com ela, foi minha esposa e tudo. Enfim, a gente vai lembrar com certeza, porque não existe um apagão. Isso é outro erro, ok? Outro erro. Você você desmente esse erro de que existe um apagão, ninguém sabe quem é quem, eu não sei meu nome, eu estou aqui na glória porque eu estou aqui. Não existe reconhecimento de nada. E quando você lê a parábola do rico e do Lázaro, você vai ver que Lázaro sabe quem é o rico sabe quem é Lázaro, o rico sabe quem é Abraão, o rico lembra da vida que ele teve, Abraão faz questão de lembrar a vida que ele teve, e ele lembra que tem 5 irmãos. Então esse papo de que, não, quando a gente for para a glória, esqueceu tudo, ninguém sabe de nada, vocês nunca leram? Tem que fazer igual Jesus, né? Dar aquela pernada. Então, não existe essa ideia do apagão. Então, diante do texto, é o que nós temos. Então a gente não fica especulando, mas essa ideia de construção de família na eternidade não existe, porque seremos a família de Deus. E aqui é o que eu sempre, vez a outra, eu digo para vocês, que os nossos laços consanguíneos, eles acabam na vinda de Cristo. Acabou. Porque o laço que une o povo de Deus é muito para além de um laço consanguíneo, que é importante. É o sangue de Cristo e o amor de Deus. Por isso que você hoje deve viver nessa perspectiva. Os meus laços consanguíneos são importantíssimos. Deus me deu a minha família. Eu vou zelar, vou amar, vou cuidar, vou prover, vou proteger, vou abençoar, vou testemunhar, vou pregar. Mas os laços eternos estão dentro da comunidade da igreja. Por isso, você deve amar seu irmão de uma forma espetacular. Nós devemos primar pela unidade da igreja de forma espetacular. E aqui não é hora de você apontar para ninguém. Aqui é hora de você apontar para si mesmo e dizer: eu estou amando de forma excepcional meus irmãos em Cristo Jesus. Porque o fácil é dizer
esse irmão não ama, aquele irmão não ama, essa igreja não tem amor. Isso é o praxe de se fazer. A gente vê na Bíblia tanta referência assim, citando família, né? Sim. Jesus, filho de Davi. Sim, meu Deus. Olha, né? Sim, sim, sim. Extraordinário. E A família, quem criou a família foi Deus. Como eu disse, os laços consanguíneos nos foram dados por Deus, por isso devemos amar a nossa família, zelar, cuidar, proteger, prover, testemunhar, pregar, cuidar, amar, mas entender que os laços eternos são aqueles que foram feitos na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus. Esses laços são inquebráveis. Inquebráveis. Meu avô morreu em 1979, foi 1980. Era pré-adolescente. Acabou o laço. É um laço de memória, mas o laço acabou. Mas ele está em glória com Cristo Jesus, um crente fiel. Ele vai ser meu irmão. Daqui a 10 milhões de anos seremos irmãos juntos em Cristo Jesus. Talvez aumente até o laço, né? Oi? Talvez aumente até o laço. Sim, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque o laço maior é o laço feito pelo sangue de Cristo, no amor de Deus. Não despreze seus laços consanguíneos, porque você estaria indo contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus. Porque Deus criou a família. E dizer aquele que não cuida da sua família é pior que o incrédulo. Agora, lembre que amar os irmãos dentro da igreja, e aqui, por que eu faço essa ressalva, irmãos? Porque, infelizmente, na maioria das vezes, na igreja, no mundo inteiro, isso não é uma questão de igreja local, não, é uma questão no mundo inteiro. Geralmente, as pessoas, os cristãos, eles têm uma afetividade muito pequena pelos irmãos em Cristo Jesus. E a gente não pode amar poucos irmãos. A gente tem que amar muitos irmãos. Considerar, respeitar, apoiar, ajudar, orar, servir, lavar os pés uns dos outros. Uns dos outros. A Bíblia diz: não faleis mal uns dos outros. Deus não quer que você fale mal de nenhum irmão nesta igreja. Ame o seu irmão como você ama Cristo Jesus. Meu irmão, que coisa extraordinária é o amor de Deus. É isso que Deus quer para toda a igreja, para todos os seus filhos. E aí é hora de você apontar apenas e tão somente para si mesmo. E dizer: meu Deus, eu estou fazendo isso. Eu estou amando a igreja de Cristo dessa forma, meus irmãos. Porque quando a gente aponta para o outro, aí vira uma guerra. Mas quando eu aponto para mim mesmo, eu digo: meu Deus, eu quero passar a orar a partir de hoje para amar mais os meus irmãos, para servi-los mais, para ser mais educado, respeitoso com cada um deles. Quando cada um de nós faz isso, o amor cresce. O amor cresce. Hoje eu tive que chamar a atenção de 2 meninos. Eles brigaram um com o outro e eu chamei os dois. E eu disse para eles, dentre outras coisas que eu disse para eles, foi o seguinte: a atitude de vocês estimula a que todos os outros também briguem. Quando você acha que tem o direito de destratar seus irmãos, ser desrespeitoso com as pessoas dentro da igreja, falar de qualquer jeito, ignorar as pessoas, você está dando razão e motivo para outros irmãos fazerem o mesmo. Você simplesmente ecoa o mal dentro da igreja. E assim dentro da sua casa. Não faça isso. Você é um cristão.
Deus não quer isso para a minha vida nem para a sua vida. Amém, amado? Que esse texto nos tire do liberalismo, que esse texto sacuda a nossa vida, falando: meu Deus, eu preciso tomar a tua palavra e o teu poder na minha vida. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, amado irmão.